Olá, sejam bem-vindos ao canal Senhora Literatura. Hoje eu quero apresentar para vocês um livro com uma temática de extrema relevância da minha querida amiga Laís Vilela Pinesi, Pasta de Couro com Folhas Sem Linhas. Bom, primeiramente eu quero falar para vocês que a Laís é uma querida, uma escritora muito meiga, muito atenciosa. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre ela, eu super recomendo que vocês vão às redes sociais. Vocês vão ver que é uma pessoa muito especial, é uma artista, além de escritora, faz trabalhos belíssimos de artes visuais, também é publicitária. Então, vale a pena conhecer o perfil da Laís, né? Eu vou mostrar aqui para vocês essa mulher super querida, né? Super dinâmica. E esse é o primeiro livro da Laís. E ela fala o seguinte: me dê frases que te direi quem sou. Me dê parágrafos que te direi como sou. Me dê páginas como agora que te contarei uma história. Reações químicas na expressão, rabiscos na palma da mão e olhos que te ouvem com atenção. E esse livro realmente da Laís, primeiro que ele é super fofo, né? Cor-de-rosa e verdinho, esses tons mais pastéis, né? Dão esse ar bem leve para o livro, porque o livro em si ele traz uma temática que não é tão leve assim. É um livro que vai falar de ansiedade, de depressão, né? Então, acaba que a Laís consegue trazer isso de uma forma leve, agradável, né? Não fica aquela coisa pesada, mas ao mesmo tempo traz essa reflexão tão importante e relevante para nós atualmente. Então, essa história, ela se passa em São Paulo. É a história da Caterina, uma jovem que trabalha numa agência, né, de publicidade. Então ela trabalha com criação de conteúdo, com marketing, e ela então tem uma vida muito atarefada, com muitos clientes, muitos pedidos, né, de trabalho, portfólios que ela tem que estar apresentando, né, e ela vai começar a sentir o peso, né, dessas cobranças excessivas, desse trabalho excessivo, e vai sofrer as consequências, né. Então, eu vou ler aqui um pedacinho da quarta capa para vocês, né? Que fala: a história se passa em São Paulo, o pessoal bate cabelo na balada, toma sopa com a avó, chora no banheiro do almoxerifado e tenta manter a calma em relação à pilha de alterações pedidas em horários lunáticos pelo cliente, contando de 1 até 10. Ah, se fosse só isso. E se só contar em ordem numérica resolvesse tudo, hein? O drama que será discorrido nesse livro é uma história ambientada no mercado publicitário, onde Caterina, uma jovem designer frustrada profissionalmente, vive um momento extremamente delicado em busca de um solo acolhedor. Porém, aos poucos se encontra estagnada, sem alcançar o chão, com água até o pescoço. Dessa vez, está sequestrada pela própria consciência, que precisa narrar os fatos em voz alta para se compreender tão omissa e tomar uma atitude em sinergia com seu subconsciente. Então, como eu falei para vocês, né, é uma história que tem essa agitação do mercado publicitário, que tem essa alegria de ser uma jovem, né, mas também que traz esse tema da depressão. Eu gostei muito, olha que bonitinha a Laís fez, né, a dedicatória aqui no livro para mim. E, como eu falei, ele é bem leve e tem um toque de humor muito grande, a começar pelos títulos dos capítulos, né? Então, eles são frases, né? Não são nem títulos. Eu vou ler alguns aqui para vocês conhecerem. Então, começa com uma carta do autor, né? Que é a própria Laís contando aqui um pouquinho da história, né? De como que foi o processo desse livro. E aí, o primeiro capítulo se chama E no lugar de A, porque justamente a protagonista aqui, ela se chama Caterina, né? E a tendência é todo mundo chamar de Catarina. Então, começa com esse título. Aí o segundo subtítulo, né? De tacinha em tacinha, a galinha consegue um job e perde a linha. Então vejam que é uma frase, né, grande e já dá um tom de humor, né?
Também faz uma brincadeira, né? Aí o próximo título, a experiência tem sabor de joelhos ralados, e assim vai, né? Esses subtítulos grandes e divertidos. Então eu vou ler aqui para vocês alguns trechinhos para vocês conhecerem o livro, né? E ficarem com vontade de ler mais. Esse trechinho aqui tá para metade assim do livro, né? Então contando um pouquinho sobre a Caterina. Caterina deveria estar feliz por ter um emprego, ter feito faculdade, vários cursos e se formado na pós-graduação, mas se sentia incompleta, vaga e desmotivada. Apenas ter um emprego poderia não bastar. Colocar tanta importância e impacto nisso poderia enfatizar e minar suas expectativas, já que vivia frustrada com sua insatisfação profissional. E admitir isso para si mesma era mais complexo, porque parecia que era ainda mais evidente que ela precisava se posicionar em relação a tudo isso. A incerteza do que fazer e do futuro eram gritantes. Então a gente vai ter o começo do livro, né, a Caterina procurando emprego, né, montando portfólio, trabalhando em vários locais para conseguir, né, se colocar no mercado. E aí ela vai ver que de repente não é bem o que ela imaginava, né? Ela vai começar a não se sentir mais tão satisfeita assim com esse trabalho. Eu vou ler aqui então mais um trechinho, que é quando ela começa então nesse processo de ficar depressiva. E o título se chama Não são só lágrimas que podem expressar sofrimento. E é muito comum, né, quando a gente vê histórias de pessoas com depressão, e às vezes são pessoas que se demonstram super felizes, alegres, descontraídas, que as pessoas até falam, nossa, mas como essa pessoa tem depressão, ela sorri. É bem complicado, né? E as doenças mentais, elas têm uma tendência muito grande a serem subestimadas, a serem chamadas de mimimi, o que só prejudica, né, o seu tratamento e causa mais sofrimento ainda para as pessoas. Então, por isso que eu falei que esse livro ele é imprescindível de se debater, né, sobre esse tema, e de uma forma leve e tranquila, como a Laís fez aqui. É muito legal. Então, nesse capítulo, ela fala o seguinte: as pessoas têm a tendência de mensurar e justificar os traumas e incômodos dos outros baseando-se em tempo, buscando legitimar o que fere o outro na escala própria. A ferida latente é mais bem recebida, porém, a já interiorizada pode ser questionável. O mordido pelo leão, o som, o sangue e o dente na carne poderão se tornar cicatriz. A cicatriz pode tornar-se mais branda, mas o trauma será eterno. E se não for, não cabe a ti dizer quando deixará de ser. Mas tudo isso por isso? Mas nossa, você ainda não superou? Não condenemos as lágrimas que não molham o nosso rosto, e não gritemos desalentos quando não são e nunca serão nossos ombros que as amparam. O comportamento alheio não precisa ser validado ou justificável por cada um de nós. Nunca precisou ser. Respeite e olhe para a sua parte machucada. Fomos ensinados, na maioria das vezes, que o que importa é ser forte. Mas também é necessário coragem para ouvir tudo que nos marcou, nos transformou, nos golpeou e deixou lesões. A vida é feita disso e crescemos assim, em meio a desafios. A cegueira voluntária que desenvolvemos em relação aos nossos próprios sentimentos é o que podemos mudar. Sempre tem algum lugar lá dentro precisando de atenção. Tem gente que simplesmente nunca terá empatia com as suas dúvidas e problemas. Nunca. E não precisamos viver esperando. Então aqui ela fala, né, então, muito desse julgamento das pessoas, né, que a gente tem essa tendência de achar que a dor do outro é sempre menor do que a nossa, ou de que aquela dor que não é uma dor física, né, não é uma dor evidente, que ela é uma dor menor. Inclusive é um desserviço que se faz, né, muitas vezes para as pessoas, quando se fala, olha, você aí, triste, chorando, sofrendo, e tanta gente nos hospitais.
né? Uma dor não é igual a outra, as dores não são iguais e nenhuma é, né? Podemos julgar se é maior ou menor. Então, é bem bacana. E aqui também eu não comentei, mas a personagem, né, a Caterina, além dela sofrer com essa questão do trabalho, né, ela passa por uma situação traumática, que é uma situação de violência. Ela é assaltada numa noite, né, ela tem o seu agressor sufoca ela, né, segura ela pelo pescoço e ela é chutada, machucada, quebra o braço. Então ela passa por esse momento bem traumatizante, que também é um dos gatilhos, né, que vai gerar essa depressão, essa ansiedade, esse medo dela, inclusive, de sair de casa à noite, né? Então é muito, muito legal o jeito que a Laís traz esse tema aqui pra gente refletir. Mais pra frente, no capítulo Constatações Sóbrias Feitas Depois das 9 da manhã, aí ela faz uma outra reflexão muito interessante também sobre essa questão do mercado de trabalho e das exigências que são feitas, né? Ela fala o seguinte: sobre o trabalhar em agência, ela acreditava que não conseguiria mais, não nesse formato atual. As pessoas precisavam parar de romantizar a sobrecarga. A falta de bom senso, o uso descontrolado da ferramenta WhatsApp e uma espécie de anulação das suas próprias prioridades como pessoa para ser empregado e funcionário e viver as prioridades da agência e dos clientes. Pensava novamente no mesmo assunto. Como ninguém idealiza que viver com prazos impossíveis de serem feitos em horário comercial são o caminho-chave para a falta de mão de obra qualificada a longo prazo? Tem pessoas que se submetem a situações assim por anos por conta do dinheiro. Claro que muitas têm paixão ou são os donos do negócio. Aliás, os donos dos negócios escolhem estarem alucinados trabalhando porque são justamente isso, donos do negócio. Todos precisam de horários e equilíbrio. Quantos estão com a saúde emocional em dia? E aí a gente pode fazer um link muito grande com a questão que estamos vivendo atualmente da pandemia. E eu falo por mim também, né, enquanto professora, quando nós tivemos que ficar no trabalho remoto, o trabalho ele duplicou, triplicou, porque aí você não tinha mais o seu horário de estar lá, né, na empresa ou no seu local de trabalho, né, que normalmente era ali, sei lá, das 8 às 5 você estava no seu trabalho. Quando o trabalho vem para casa, você começa a trabalhar às 6 da manhã e você recebe mensagens de madrugada, sábado, domingo, e não tem mais horário, né, para você receber mensagens. As pessoas perdem totalmente a noção, né, do que é saudável, do que é respeitoso, e passa-se a trabalhar muito mais, muito além e sem a sua prioridade de descanso, de seu momento que não é de trabalho, né? Ele não é respeitado muitas vezes. Então achei muito interessante também. E como se naturaliza isso, né? As pessoas acham que é normal o cliente te mandar resposta no domingo de manhã e você tem que responder porque é seu cliente. Poxa, mas é domingo de manhã, né? Então, antigamente se tinha, né, o código de ética. Eu lembro quando eu era criança, quando os telefones eram fixos, né, e sempre falavam lá em casa, olha, não liga antes das 10 da manhã, né, e não liga depois das 9 da noite. E tenho certeza que muitos de vocês também viveram essa época. E hoje em dia parece que se perdeu isso, né, no WhatsApp, como ela fala ali, parece que o pessoal não pensa, olha, já é, né, 10 horas, 11 horas, não vou ligar, não vou mandar mensagem, né. Parece que você fica assim, vou mandar na hora que eu quiser e a pessoa que veja, né, e responda. Então é bem interessante. E aí, vou finalizar também com a Caterina. Então, depois dela ter esse momento, ela vai começar a ter a sua reerguida, né, seu olhar para dentro, suas reflexões. Então, eu vou terminar aqui com essa parte dela também tentando, né, se superar e se reerguer. E diz: o cliente que pediu a alteração foi ela. Então, ela precisou, né, olhar para si e mudar. E fala o seguinte:
Me olhei no espelho às 2 horas da manhã, rosto lavado, cabelo bagunçado e surpreendentemente me achei muito bonita. Resolvi pegar um copo de água e beber me olhando no espelho, me encarando sem cerimônias. Peguei o celular e comecei a me gravar em áudio, sendo muito amável e evidenciando minhas qualidades. Fiquei pensando um tempo sobre isso, sobre o que eu poderia dizer para mim mesma ali, do nada, genuína, real. Eu vou ouvir isso sempre que estiver em delírios de desmotivação, quando me sentir apenas na boca do bueiro existencial. Passei a mão pelas bochechas de olhos fechados. Fechei o dedo indicador pelo contorno do nariz. Friccionei um lábio no outro. No final das contas, independente de todos os milagres e ajudas durante nossa caminhada, existem tantos momentos que sim, será apenas você com você mesmo. Pensamentos tão seus, na mente e corpo tão pertencentes a ti. Os respingos que, se caírem, molharão a sua pele e nada mais além. Então, com esse último momento aqui da Caterina se levantando, melhorando sua autoestima, olhando para ela, eu deixo vocês, então, Pasta de Couro com Folhas Sem Linhas, o primeiro livro da Laís Vilela Pinesi, e convido vocês a conhecerem, então, o livro, a autora. Deixem nos seus comentários. Se ainda não forem inscritos no canal, aproveitem para se inscrever. Tem sempre conteúdos literários toda semana. Aproveitem também para ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E muito obrigada por terem ficado até aqui e até semana que vem. Tchau, tchau!